Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia que pode de verdade virar a chave na nossa busca por paz. E se a tranquilidade não viesse de ter todas as respostas, mas de abrir mão da necessidade de ter essas respostas? É exatamente essa sabedoria que a gente vai desvendar hoje, mergulhando na análise do Salmo 131. Para começar, uma pergunta bem direta. Sabe aquela sensação de cansaço que não é do corpo, mas da alma? Aquela inquietação que fica ali, sabe? Uma fadiga que parece que não vai embora mesmo depois de uma noite de sono? Então, e se a causa desse esgotamento todo não forem os problemas em si? A perspectiva que a gente vai analisar hoje sugere uma coisa bem radical. O peso de verdade vem na nossa briga interna, da nossa necessidade sem fim de entender tudo, de decifrar cada porquê. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. A primeira parte da nossa análise vai direto na raiz desse cansaço que muitas vezes nos consome. Essa necessidade de entender tudo aparece em perguntas que não calam na nossa mente, né? Por que isso foi acontecer justo comigo? Por que a resposta está demorando tanto? Por que essa situação simplesmente não muda? É uma busca mental que cansa, que esgota e que, no fim das contas, só alimenta a nossa inquietação. E aqui a gente chega no coração da coisa, na ideia central de toda essa reflexão. O caminho para a paz não passa por decifrar cada mistério da vida. Algumas coisas não pedem entendimento, elas pedem entrega. É uma mudança de perspectiva gigantesca. Agora vamos para a segunda parte, que vai desvendar uma ilusão bem poderosa que nos mantém presos nesse ciclo de cansaço. Muitos de nós vivemos com essa ideia na cabeça, mesmo sem perceber. A paz é tipo um prêmio que a gente ganha quando o quebra-cabeça da vida está todo montado. A gente acredita que a paz vai chegar quando, finalmente, tudo fizer sentido. Mas o Salmo 131 vem e desafia essa crença de frente. O material que baseia essa análise dá um nome bem interessante para esse fenômeno: controle disfarçado de espiritualidade. Sabe o que é isso? É quando o nosso desejo de estar no comando se veste de uma roupagem nobre, como se fosse uma busca por entendimento, uma jornada de fé. Olha só que interessante essa tabela. Ela mostra bem essa encruzilhada. De um lado está o nosso impulso mais comum: querer entender, querer controlar, querer respostas para tudo. E do outro, a proposta do caminho espiritual. A escolha de entregar, a decisão de confiar e a coragem de simplesmente aceitar o silêncio. E é isso que nos leva direto para o coração do texto. Vamos ver como o Salmo 131 nos guia por essa dinâmica toda. O salmista começa com essa confissão que é a base de tudo: o meu coração não é soberbo. Isso é fundamental porque já aponta que a fonte da inquietação não é a falta de respostas, mas sim uma questão de orgulho. Então, aqui que a ficha cai. A verdadeira raiz do nosso desassossego talvez não seja a dor de uma situação, mas a soberba de não aceitar que a gente não sabe de tudo. É a nossa recusa em admitir que não temos acesso ao plano completo das coisas. E logo depois, vem a ação. Repara que ele não diz "minha alma se acalmou", como se fosse algo que simplesmente aconteceu. Não, ele afirma: eu fiz calar e sossegar a minha alma. A decisão, a atitude, está toda aí. E isso ilustra o ponto de uma forma brilhante. A paz não é uma coisa que simplesmente acontece com a gente. Segundo essa leitura, ela é uma decisão, um ato de governar as próprias inquietações. A alma não se acalma sozinha, ela precisa ser governada por nós. Vamos avançar para a metáfora principal do Salmo, que é a imagem que forma o núcleo emocional de toda essa análise. É linda. A imagem que o salmista usa é a de uma criança desmamada. Essa criança simboliza a maturidade espiritual. Ela já passou da fase da exigência, do choro para ter tudo na hora. Ela não precisa mais entender, não tenta controlar, não faz birra por respostas. Ela aprendeu a descansar na presença e no cuidado, e não em ter todos os seus desejos atendidos. Ela simplesmente confia. A lição, no fim das contas, se torna uma escolha bem clara. Um caminho que, aliás, é reforçado por vários outros textos teológicos que vão na mesma direção. Olha só o que diz Provérbios, de forma bem direta: não se apoie na sua própria capacidade de entender as coisas. É um convite claro para que a nossa confiança esteja em algo maior, e não na fragilidade da nossa própria lógica. Isaías nos lembra da diferença gigantesca de perspectiva. Basicamente, ele está dizendo que existem pensamentos e planos que estão muito além do nosso alcance. Tentar decifrar tudo por conta própria seria como invadir um território que não é nosso.
E, para fechar com chave de ouro, Filipenses amarra tudo isso perfeitamente. A verdadeira paz, aquela que vem de Deus, não é um produto da nossa mente. Pelo contrário, ela transcende, ela vai além de qualquer explicação que o nosso cérebro possa criar. Chegamos então na conclusão prática. Como é que a gente pega toda essa sabedoria e traz para o nosso dia a dia? A fonte nos sugere internalizar essas 3 declarações como se fossem âncoras. Primeiro, a escolha ativa de confiar em vez de tentar entender. Segundo, a rendição consciente daquilo que a gente não controla. E terceiro, a decisão de deixar a alma descansar em Deus, e não nessa busca infinita por respostas. E a consequência de não fazer essa escolha é bem direta. Enquanto a gente insistir em ter o controle mental de cada detalhe da vida, a alma vai continuar nesse estado de inquietação. Não tem jeito. E aqui está a grande virada de chave, a ideia final. A paz não é o destino que a gente alcança depois de uma jornada longa e cansativa de entendimento. Ela é o ponto de partida. A paz começa no exato momento em que a gente finalmente toma a decisão de entregar.